pergunta o Quero Ser um Empreendedor. Hoje eu recebo o Ronan de Oliveira, ele que é empreendedor e engenheiro mecânico. Olá, Ronan, prazer. Obrigada por aceitar o meu convite. Muito obrigado a você. Então, primeiramente eu gostaria que você contasse como é que surgiu a sua ideia de empreender a ESEC aqui em Joinville e também lá no Paraguai. Certo. Isso começou quando eu estava fazendo faculdade, eu estava no meio da faculdade e tinha um sonho de ter uma experiência internacional. Eu descobri uma ONG que fazia parte de uma rede global, uma organização sem fins de lucro, que desenvolve o potencial de liderança dos jovens através de intercâmbios internacionais. E eu vi nisso uma oportunidade de começar uma própria iniciativa. E junto com alguns amigos nós começamos a ESEC em Joinville. É uma organização não governamental, mas o processo de iniciar e de construir do zero, de fazer um plano de negócio, de buscar investimento, de começar a gerar resultados, é exatamente o mesmo de uma empresa, com a diferença de que as pessoas que trabalhavam lá eram voluntários. E isso começou em 2010, em 2009 e 2010, e um ano depois, quando era 2011, eu fui o presidente dessa organização aqui em Joinville. Então era uma experiência de empreender, de começar algo do zero e de liderar um time, que naquela época já tinha 80 pessoas, para buscar alguns resultados organizacionais, como qualquer empresa busca. Tem os seus indicadores, as suas estratégias, todo o planejamento, e depois a gente transformar isso em ação para buscar os projetos de desenvolvimento de liderança, que era o nosso serviço, o nosso produto. A gente trabalha com intercâmbios. Certo. E é uma experiência que me ensinou muito a como iniciar uma ideia, como começar uma organização, como ter uma ideia, colocar-se no papel e transformá-la em ação, que foi algo que me inspirou a dar um passo maior. Um ano depois, eu fui para o Paraguai para começar essa organização lá no Paraguai. Era o último país naquela época da América do Sul que não tinha presença da ESEC. E aí eu dei um passo um pouquinho maior e fui empreender num país diferente. De novo, é uma organização sem fins de lucro, mas a base é exatamente igual. Como você começa, quais são os primeiros passos da água, você foca, aquela coisa de ficar perdido, não saber muito bem o que fazer, e os erros que você tem, os acertos, exatamente como começar uma empresa. Mas a diferença é que você trabalha com uma ideia diferente com as pessoas que estão junto com você. Essa trajetória de Joinville até o Paraguai foram quanto tempo, mais ou menos? Nós começamos aqui em Joinville em 2010. Então, em 2011 eu fui presidente aqui em Joinville, e em 2012 eu passei para o Paraguai. Fiquei lá 2 anos e meio como presidente da ESEC no Paraguai. Eu imagino que nesse caminho aí com o empreendedorismo você tenha errado algumas vezes, né? Essa forma que você aprende, né? Uhum. E qual seria assim, uma dificuldade em destaque que você pode citar, que você tenha aprendido com ela, assim, que mais te chamou a atenção, os tropeços aí do caminho? Eu acho que de tudo, a que mais fez diferença, que eu mais aprendi, era com a liderança das pessoas. Quando você está trabalhando com um time pequeno, você já começou alguma coisa e tem mais algumas pessoas que já estão trabalhando com você para arrancar aquele projeto do zero, a maneira como você lida com o seu time define muito o sucesso que você vai ter com aquela organização, porque no final das contas, aquelas poucas pessoas, um time de 3, 4 pessoas, 5 pessoas, a soma delas é o que vai fazer a tua empresa, a tua organização chegar longe ou não. E o meu ponto foi de não entender as necessidades de diferentes perfis de personalidade, como eles se relacionavam e como entre eles e como eles se relacionavam com o projeto em se sentir dono daquele projeto e querer levar isso para frente por eles mesmos. Então, entre entender as particularidades de cada um, no primeiro momento eu considerei todos como a mesma coisa, como funcionassem pessoas que funcionavam da mesma forma que eu, que eram motivadas pelas mesmas coisas. E aí aconteceu que não, as pessoas tinham mais necessidades de um contato pessoal, as pessoas tinham mais necessidade de ter resultados mais claros, outras pessoas tinham necessidade de ter uma inspiração emocional mais forte. E aí, em algum momento, eu não conseguia o engajamento de todo mundo, em algum momento tinha algum conflito, e isso atrasava um pouco o projeto pela minha inabilidade de entender essas diferenças. Depois de um tempo, você começa a articular essas pessoas, começa a entender que essas pessoas que estão junto contigo são realmente a tua prioridade, porque no final de contas é tudo sobre pessoas, e ali pra frente você se foca mais nelas do que naquele número que você busca, e o negócio começa a funcionar. Entendi, Ronan. E hoje você trabalha numa empresa
e ela oferece cursos online para desenvolvimento pessoal. Isso, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Certo. E também, assim, hoje em dia o jovem ele tem mais o espírito empreendedor. Sim. Então, de alguma forma, algumas empresas estão tentando se adaptar com isso. Então, horários mais flexíveis, né? Outras atividades externas. Eu gostaria que você relatasse aí como é que funciona. Eu trabalho numa empresa chamada Mind Valley. Ela fica na Malásia, então eu moro na Malásia hoje. E ela trabalha com crescimento pessoal online. Então, de todas as coisas que a gente faz, uma delas é uma universidade online de crescimento pessoal. Ao invés de você ir para essa universidade para estudar direito, engenharia, você vai lá para estudar meditação, yoga, visualização criativa e todas as outras coisas que são importantes para o indivíduo, mas que você não aprende na escola ou na faculdade. E é uma empresa, como essas empresas que estão mudando um pouco a sua mentalidade, precisa atrair talentos que a fazem crescer. Hoje as empresas com um mercado dinâmico e com a tua facilidade de passar uma mensagem através da internet, quando as coisas mudam tão rápido, você não precisa de pessoas que apenas seguem o fluxo. Você precisa de pessoas intraempreendedores, pessoas que dentro da empresa vão criar coisas diferentes. Então você precisa de pessoas que tomam suas próprias decisões. E esse perfil empreendedor faz muita diferença. Então, às vezes você pensa, eu por exemplo fiz engenharia mecânica e quando eu comecei a trabalhar com a ESEC, as pessoas falaram, pô cara, mas você está saindo do seu caminho, né? Você está trabalhando mais com empreendedorismo, você não está lá no computador fazendo negócio no AutoCAD. Mas essa foi a diferença, isso complementou muito o meu perfil para que eu pudesse trabalhar com algo técnico e pudesse transformar um projeto em ações e pudesse gerenciar e criar novas ideias. Então lá na Mind Valley, por exemplo, como você falou, a cultura é muito diferente. A gente não tem horário para entrar ou para sair, você nem precisa estar no escritório não. Então agora eu estou aqui em Joinville e estou trabalhando desde aqui, as pessoas viajam, elas trabalham de onde elas estão. O escritório é aquela coisa meio Google, assim, toda colorida, com vários elementos que estimulam a tua criatividade e que fazem com que as pessoas tenham autonomia para ser donas de um projeto. Você não fala assim, eu estou trabalhando para aquele projeto que o meu chefe falar aquilo que eu vou fazer. Esse projeto que eu estou tocando e eu estou pensando que a estratégia de marketing no Facebook, no Twitter vai ser dessa forma. Eu acho que o crescimento dele vai ser para esse tipo de usuário, esse mercado aqui. Você é dono daquele negócio e por ter esse sentimento, cria as suas próprias soluções e leva esse negócio para frente. Hoje, as pessoas, os jovens que têm esse perfil de empreendedor, são muito mais valorizados porque são essas pessoas que levam isso para frente e não apenas seguem o fluxo. Muito bem. Ana, como eu te expliquei, essa série de entrevistas é para incentivar o jovem joinvilense a empreender. Então eu gostaria aqui que você falasse 5 passos, então vai ser o nosso top 5 dicas para quem quer empreender. Então vamos lá, dica número 1. Dica número 1 é faça alguma coisa. Isso pode parecer meio óbvio, mas às vezes quando a gente quer começar uma empresa, quer começar uma organização, você espera para o sonho chegar. Não, tem que ser aquela coisa que é o sonho da minha vida, com todas as variáveis perfeitas, com tudo funcionando direitinho, aí eu começo. Na verdade, tem vários artigos que mostram um dos maiores empreendedores do mundo, como o Richard Branson, que tem 200 empresas hoje, quantas empresas eles começaram antes de ter sucesso. Então ele fala assim, antes de você se preocupar em fazer a tua empresa crescer, cria 3 antes. Esse negócio de vou fazer alguma coisa, não precisa ser que é o sonho da minha vida, faz com que você aprenda a empreender. Não necessariamente empreender aquele negócio, mas empreender, criar alguma coisa e fazer esse negócio crescer. Então, eu acabei de conversar com uma amiga minha aqui em Joinville, por exemplo, que ela tem uma empresa que vende artigos para bichos de estimação. E ela começou a trazer alguma coisa dos Estados Unidos, costurando e as pessoas gostaram, e dali ela cresceu, daqui a pouco ela começou a trazer mais, daqui a pouco ela começou a construir mais coisas, daqui a pouco ela fez uma página no Facebook e já está vendendo para o Brasil inteiro. Certo, essa foi a dica número 1. Número 1, não precisa ser um negócio da vida, faça alguma coisa. Vendo, gente, quero fazer, hein? Número 2. O número 2 está em atue na tua zona de influência. Às vezes você pensa assim, poxa, a minha empresa vai ser a maior do mundo naquele segmento, vai mudar o mundo de uma forma, vai dar muito dinheiro, você tem um sonho, que é algo importante, você precisa manter uma direção, mas você mantém a tua cabeça, a tua energia lá. Você tem que fazer o que você consegue fazer hoje. Então, ao invés de viver no futuro e esperar como vai ser aquela empresa no futuro,
estruture como você vai chegar para ser uma pessoa mais rica, mais bem-sucedida, como fazer. Você vai entender como você vai fazer a tua primeira venda, como você vai lançar o teu produto pela primeira vez, como você vai encarar o teu serviço de uma forma bem clara. Então, sabe, ler livros, ler blogs e ver pessoas, sabe, vídeos no YouTube de pessoas que estão empreendendo, que contam da sua jornada, para que você tenha clareza dos primeiros passos, os passos que você dá hoje. Vou conversar com alguém na rua e vou vender uma ideia. E dali aquela influência cresce. Então estar no aqui e agora e ver o que você pode fazer nesse exato momento para sair do lugar. Se você ficar muito tempo pensando em como isso vai ser e como isso não vai ser, a tua energia e o teu tempo vão para um lugar que não te dá resultado. Então seria se informar com os passos assim para a prática. Isso, ter bastante clareza para a prática. O que eu posso fazer agora, hoje, que vai me dar bom resultado. Certo. Passo número 3. Passo número 3 é explore muito mídia social. Facebook, Twitter, Instagram, todo tipo de coisa que pode dar um alcance maior para o teu negócio, sem muito custo. Então hoje com uma página no Facebook, você consegue colocar o perfil do teu produto, do teu serviço, para muita gente, você consegue colocar para que tipo de pessoa você quer que isso seja mostrado, e entender bem, assim, esse aqui é o meu público, eu vou colocar exatamente para ele, sem gastar muito dinheiro, às vezes sem gastar nada, e você está falando para muita gente. Se você tem uma loja online, se você tem um negócio online, você consegue vender para o Brasil inteiro, às vezes para fora do Brasil, você tem um mercado enorme com uma ferramenta online. E aí, ir um pouco mais fundo, depois de dar os primeiros passos, entender como funciona a questão de Google AdWords e toda essa questão de publicidade paga em internet, você escolhe exatamente quem você quer que veja a tua publicidade, em que tipo de site ou em que tipo de página no Facebook, você vai chegar exatamente naquela pessoa que quer comprar o teu produto, e não em todas as pessoas. Você não quer gastar energia mostrando o teu negócio para todo mundo, você quer mostrar para aquela pessoa que quer comprar. Então, se você entende um pouco mais de Facebook, de Twitter, de Instagram, como funciona esse tipo de publicidade, você chega exatamente neles com um custo muito baixo. Então, seria explorar ferramentas online. De mídia social, exatamente. Passo número 4. O passo número 4 é esteja em um ambiente de pessoas empreendedoras que também estão mais ou menos pessoas que estão começando negócios e pessoas que já são bem-sucedidas. A melhor forma de você aprender é fazendo, então fazer alguma coisa, e o segundo é estar em contato com pessoas que também estão fazendo. Se você está trabalhando lá na sala da tua casa, está no escritório, você vai ter algum resultado. Mas se volta e meia você faz parte de um grupo de pessoas que estão empreendendo, ou de um escritório de coworking, ou às vezes você frequenta um lugar onde outras pessoas empreendedoras também frequentam, você vai identificar que os seus passos vão ser muito maiores, em um tempo muito mais rápido. E dali saem contatos e parceiros de negócio. Então, por exemplo, uma das pessoas que mais foi chave no crescimento da ESEC no Paraguai era o reitor da maior universidade do país, que eu encontrei ele num grupo de empreendedores, pessoas que estavam fazendo alguma coisa para mudar o Paraguai. Eu comecei a frequentar esse grupo e encontrei um cara que era o reitor de uma universidade. Como nós trabalhávamos com a universidade bastante, então ele abriu portas para o crescimento de toda a organização, somente porque a gente participava do mesmo grupo. Ótimo. E o último passo? E o último passo é essencial, entenda de finanças e contabilidade. Essa é a parte chata. E que geralmente você fala assim, vou deixar para alguém, sabe? O meu pai é mecânico de automóveis, e ele me fala o seguinte, você não precisa saber tudo de carro, mas você precisa saber alguma coisa, porque aí você sabe se virar quando você precisar, quando o negócio for urgente, e quando alguém for fazer alguma coisa, ninguém vai se aproveitar e falar e criar problemas para você não pagar. Finanças e contabilidade é exatamente a mesma coisa. É aquele negócio que está lá no chão do teu negócio e que você vai precisar disso para chegar mais longe. Alguma hora você vai ter que pagar imposto, alguma hora você vai ter que declarar alguma coisa, você vai precisar estar de acordo com as leis, os regulamentos onde você vive. E se você não entender isso muito bem, você não vai conseguir se virar quando for necessário, e vai ser. E 2, quando você precisar de alguém, vou terceirizar vocês por ali, tá legal. Mas você precisa pelo menos ter segurança de que aquela pessoa está sabendo o que ela está fazendo, que ninguém vai te colocar no caminho que você não quer. Muito bem. Esse foi mais um Quero Ser Empreendedor. Ronel, muito obrigada, viu, por ter vindo. Obrigado. Até mais.